aqui. Então, boa tarde, pessoal. Vamos já iniciar a nossa aula, né? Nossa quinta aula da disciplina, né? Porém, estamos falando ainda de classificação ou curva ABC. Né? Na aula passada, a gente deu início a esse tópico, explicou de onde é que vinha aí a questão da fundamentação da curva ABC, do que seria a curva ABC, né? Que nada mais é do que você pegar todo o seu estoque, todos os seus itens ali, e classificá-los em 3 níveis, né? De importância, digamos assim. Nível A, que seriam os mais importantes, B, intermediário, e o C, os menos importantes. Lembrando que o fato de ser C ou de ser B não deve, né, fazer com que a empresa deixe de vender aqueles itens ou negligenciar a questão do controle daqueles itens. Significa sim que os itens A eles devem ter uma atenção maior no que se refere a controle, né, a questão de falta. Então, sim, a gente busca fazer essa classificação para identificar principalmente os produtos A, para a gente ter um controle maior sobre eles, mas não negligenciando o controle dos demais, ok? Então, só recapitulando, a gente falou um pouquinho do que seria essa questão da curva ABC, né? Da fundamentação que vem ali de Pareto, a gente falou dos dados, né? Que seriam a regra geral da classificação ABC, que os itens considerados A, eles representam ali 20% da quantidade total que você tem no estoque, e em compensação ele traz ali 80% de valor, né, 80% de retorno. Os itens B, 30% de quantidade dos itens e traz ali um retorno de 15%. C, 50% da quantidade de itens e 5%. Lembrando que isso aqui não é uma regra fechada, ou seja, não significa que todas as empresas vão acontecer exatamente assim. Não necessariamente, né? Então, assim, isso aqui é uma regra para guiar, no caso, assim, a nossa análise, mas não significa que todas as empresas vão ter 20, 80, 30, 15, 50, 5. Não necessariamente. Tá? Como a gente disse, os A mais importantes, B intermediários e C menos. A gente tem até esse exemplo, né, mostrando que para gerenciar 90% dos itens a gente precisaria 90% do valor que a gente tem, a gente precisaria gerenciar com mais cuidado, né? 28% dos itens. E aí a gente começou a mostrar a questão da aplicação da curva ABC, né? E aí tomando como referência a questão do preço versus o consumo, né? Lembrando que os produtos A não são os produtos mais caros, né? A gente não pode pensar dessa forma, A é porque é mais caro, A é porque é melhor, qualidade melhor, não é isso, né? Então a gente partiu aqui, ó, fez essa análise inicial, né? Lembrando que aqui é o código, tá? Não é a classificação, o preço unitário e o consumo. Vimos que a primeira parte, né, o primeiro passo seria justamente multiplicar esse preço pelo consumo, depois identificar, né, em ordem quais seriam os itens os maiores itens, os maiores valores, né, o segundo maior, o terceiro maior, consequentemente, reordenar os nossos dados. Depois depois de reordenar, né, a gente faria uma soma, né, não está aqui, mas faria a soma de todos esses dados, toda essa coluna aqui de consumo. Depois faríamos o acumulado, né, o valor do consumo acumulado, que o primeiro repete, a partir do segundo você soma o dado que está em cima com o dado que está do lado, e assim sucessivamente. Lembrando que este último valor de consumo acumulado, ele tem que obrigatoriamente ser igual ao valor da soma dessa coluna anterior. A gente falou de porcentagem individual, como sendo aquela que você, para você realizar, né, não deve utilizar a coluna de consumo acumulado, deve pegar a coluna anterior. Para identificar, pega o número, né? Se eu quero achar o primeiro item, pega o primeiro item aqui do consumo, divide pela soma, depois multiplica por 100. A porcentagem acumulada, da mesma forma que foi aqui acumulado, a primeira repete, a partir da segunda, soma quem está em cima com quem está do lado. Né? Mais uma vez aqui, ó, o último acumulado 100, se vocês somarem isso aqui tudo, também tem que dar 100. Né? E aí a gente chegou nas classificações, falando de quantidade, que a classificação, os itens A, no caso, representam 20%, então seriam os dois primeiros itens. Os itens B, os 30%, ou seja, 3 itens seriam os próximos 3 e 50 os próximos 5, né? E aí a gente viu que para achar o valor correspondente, né, a gente ia utilizar como foco o último número, né, a última porcentagem, ou seja, do A, se são os dois, seria essa aqui, ó, 67. Do B são os 3, seria 88, mais 88 é tudo isso, a gente faria 88 menos 67, né, que daria 21. E para achar o C, vai lá no último C, 100, mas não, 100 é tudo isso, faria 100 menos o último de B, que é 88, que daria 12. Então foi mais ou menos aqui que a gente parou, né, mostrei que podia ser curva,
e deixei aqui esse exercício para vocês. Tranquilo? Todo mundo lembra aí? Até aí tudo bem, né? Foi basicamente o que a gente tinha trabalhado na aula passada. Com relação a esse ponto, até onde a gente parou, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tentou responder e não conseguiu? Essa primeira parte? Não? Ninguém? Ok, então vamos seguir, né? Vamos para o exercício, que foi justamente o último slide que eu deixei lá para vocês. Como eu disse, pessoal, eu abri aqui no Excel para ficar mais rápido, tá? Então eu vou projetar de novo aqui a minha tela. Só que os dados que a gente tem lá no naquele slide, né, para ficar mais rápido, eu coloquei aqui no Excel. Deixa eu olhar aqui. Tá ok. Tá dando para ver tranquilo? Querem que aumente? Tá pequeno? Deixa eu aumentar só isso aqui para não ficar tão grande. Tá dando para chegar tudo bem aí? Tá. Opa. Beleza. Deixa eu só aumentar só esses números para ficar até mais fácil. Então, pessoal, ó, aqui é basicamente a nossa tabela, tá? Aqui já tem, inclusive, os dados, as duas classificações que nós vamos fazer, né? A classificação ABC de valor e a classificação ABC de quantidade. Deixa eu destacar elas aqui para vocês. São as duas que nós vamos fazer, né? Que é basicamente onde a gente quer chegar aqui na aula de hoje. E aí a gente tem aqui o material, né, os itens, lembrando que aqui não é classificação ABC, aqui é como um código, né, podia ter o nome, podia ter um código, podia ter um código numérico, um código com letras e números, né, que é chamado de código alfanumérico. A gente tem aqui o valor, deixa eu colocar até aqui em dinheiro, a gente tem aqui o valor, né, o preço unitário, tanto faz, tá, lá na outra planilha está como preço unitário, e aqui a gente tem o consumo daquele respectivo item. Né? Então, tem aqui o código do item, ou o nome do item, o valor, ou o preço unitário e o consumo daquele item. Tá? E aí, o que a gente viu? A gente viu que o primeiro passo, pessoal, para a gente fazer aqui é basicamente multiplicar o que a gente tem aqui de preço unitário pelo respectivo consumo, né? Então, isso para cada item, né? E isso independente de classificação de quantidade ou valor, tá? O primeiro passo é esse aqui. Multiplicar o valor ou preço unitário pelo consumo. Então, vou colocar aqui igual, vou clicar aqui nessa primeira célula, né? Mas é basicamente, se eu tivesse de digitar, né? 15 vezes, né? Multiplicação, o consumo. Quando eu multiplicar aqui, né? Eu vou chegar em 150 mil, ou seja, 15 vezes 10 mil, deu 150 mil, certo? Deixa eu colocar também essa coluna aqui em real, né? Em dinheiro. 150 mil. E aí faz isso para todas as colunas, né? O próximo da mesma forma. Ó. Faz o 12, vou colocar aqui igual. O 12, que é o valor, vezes o 12, vezes o valor do consumo daquele item, vai me dar 122 mil. O próximo, né? Eu vou pegar aqui igual, vou pegar esse aqui, ó, 320, que é o preço, vezes a quantidade de consumo, que é 900. E assim eu vou fazendo para todos os outros itens, tá, pessoal? Isso aqui eu vou fazendo para todos os outros itens. Então, no Excel a gente tem a possibilidade de arrastar, né? Eu vou arrastar aqui para ficar mais rápido. Então, a gente tem aqui já o valor. Essa nova coluna que a gente achou, né? Como a gente sabe, a gente basicamente multiplicou, né, o valor do preço unitário pelo consumo daquele item, ok? Qual seria o próximo passo, né? O próximo passo que a gente fala é
reordenar, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Pode interromper, pode falar. O próximo passo, pessoal, seria identificar o que a gente chamou de grau, né? Então, a gente pode aqui colocar, tipo, uma coluna a mais, eu inserir aqui, colocar uma coluna a mais e identificar, tipo, qual o maior valor? Foi esse aqui, né? Então, esse aqui é o primeiro, 720. Qual foi o segundo maior? Foi esse aqui. Qual o terceiro maior valor? 150. Tá em real, mas aqui é no geral. Esse aqui foi o terceiro. Cadê o terceiro? 150. Esse aqui é o quarto. E aí eu vou identificando todos eles, né? E posteriormente eu vou reordenar a questão dos itens, tá? No Excel a gente tem uma coluna, né? Pode fazer isso, mas deixa eu terminar aqui. O quinto foi 105, 102, desculpa. O sexto, 98. O sétimo, 98, 36, né? O oitavo, 25. O nono, esse aqui. E o décimo, esse aqui. Beleza? Então, eu achei aqui identifiquei aqui todos os itens, né? Identifiquei aqui todos os itens que nós temos para essa classificação, tá? Tranquilo até aí? Vocês conseguiram fazer? Eu nem perguntei. Vocês conseguiram fazer? Alguém não conseguiu fazer? Não? Sim? Não? Tá. Ó, no Excel a gente tem como reordenar, né? Para não criar uma nova coluna aqui, eu vou reordenar aqui. Então, a gente tem como fazer isso no Excel, aqui nesse símbolozinho de A a Z. Né? No caso, eu quero dizer AA. E aí já ficou, né? Olha, observe que isso aqui, ó, que eu tinha feito identificando aleatoriamente, né? Já está aqui em ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mudaram aqui os valores, né? Mudaram aqui os nossos valores. E automaticamente ele também já reordenou os materiais. Ó. Observe que os materiais eles não estão mais. Eles estavam A, B, C, D, F, G, H e J, né? Já está aqui, ó, I, C, A. Então ele já reordenou. Beleza? Tá. Isso aqui foi basicamente o que a gente fez na aula passada, né? O próximo passo, pessoal, que eu sugiro que vocês façam, né? Como eu disse, é somar. Né? Então eu vou somar ó, toda essa minha coluna que eu achei aqui, tá? Que é a coluna de consumo. Então, pego o primeiro item, soma com o segundo, soma com o terceiro, com o quarto, e um por um. Certo? No Excel eu vou botar aqui só a fórmula, mas funcionaria da mesma forma se eu tivesse que somar de um por um. Certo? Então, somando todos os itens, eu vou chegar nesse valor aqui, ó, que a minha soma deu 1.567.200. Tá? Isso aqui é a soma disso tudo aqui. Beleza? Deixa eu passar a coluna do grau para cá, só para não atrapalhar a gente. Não. Eita, foi demais. Deixa eu colocar aqui uma só para ela não. Ok, então somei tudo, deu 1.567.200. Próximo passo é a gente fazer o consumo acumulado. Lembra? O primeiro consumo acumulado é basicamente o valor do lado. Né? Então, quanto é que tem aqui do lado? 720 mil. Automaticamente, o primeiro valor aqui do acumulado vai ser a mesma coisa, 720 mil. Tá? A partir desse segundo, como é que eu vou fazer? Eu vou somar o valor que está em cima com o valor que está do lado. Então, eu vou somar aqui esses 720 mil mais esse 288.
Então, eu vou chegar aqui ao valor de 1.008.000, tá? E para achar o logo embaixo, né? O que tem logo embaixo, eu vou somar mais uma vez. Vou pegar o valor que está em cima, ou seja, que é esse aqui, 108 agora, e vou somar com esse que está do lado. Então, vou pegar, somo 1.008.000 mais os 150. E aí eu acho 1.158.000. Para achar o próximo, vou somar, quero achar esse espaço aqui, ó, esse quarto. Vou pegar o valor que está em cima. Vez não, né? Tem que ver, pegar o valor que está em cima e somar com o valor que está respectivamente do lado. Pega o que está em cima, soma com o que está do lado. E assim eu vou fazendo para os demais, certo? Eu vou puxar aqui, ó, mas fazendo para os demais. Lembre que, foi o que eu disse, ó, quando você chegar no último valor do consumo acumulado, obrigatoriamente, o valor de consumo acumulado ele tem que ser igual ao valor da soma que você fez da coluna anterior. Então, observe aqui, ó, 1.567.200, 1.567.200. Se não desse a mesma coisa, estaria errado, né? Teria algum problema e a gente teria que verificar porque estaria errado. Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Dúvidas? Dúvidas? Não? Podemos seguir? Tá. Próximo passo é fazer a porcentagem individual. Primeira observação, né? A gente está falando aqui de porcentagem individual. Lembrando que a coluna anterior é a coluna que trata de valores acumulados, certo? Então, para fazer a porcentagem individual, eu não vou utilizar essa coluna aqui de consumo acumulado. Eu vou utilizar essa coluna aqui de consumo que tem aqui escrito consumo total, poderia ser somente consumo, enfim, eu tenho que utilizar essa coluna aqui e não a de acumulado, porque se eu estou tratando de individual, eu não posso tratar individual como acumulado, ok? Como é que a gente faz para achar porcentagem individual? Certo? Como é que eu faço? Para achar o primeiro item aqui da porcentagem, eu vou agora dividir este meu primeiro item aqui, ó, da coluna do individual, pelo meu total. E depois multiplicar esse valor por 100, certo? Então, eu vou pegar ó, o primeiro item, vou dividir pelo total, aí vai dar, multiplicando por 100, que já está aqui na multiplicação, vai dar 45,94. Né? Observe que eu deixei nesse caso aqui duas casas depois da vírgula. Né? Duas casas já está bom, depois da vírgula. Para achar o próximo item, como é que eu faço? Eu vou agora dividir o segundo item aqui da minha coluna também. Deixa eu pegar aqui outro valor. O segundo item da minha coluna. E mais uma vez vou lá dividir pelo meu total e multiplicar por 100. Certo? Então pega aqui este item, dividido por este e multiplica por 100. Certo? Para o terceiro item, eu vou pegar mais uma vez o terceiro item da coluna de consumo, dividir pelo total, multiplicar por 100, certo? Então, pega este item aqui, vou ver aqui, esse item aqui, divide pelo total, multiplica por 100, certo? Então, 150.000, dividido por 1.567.200, multiplicado por 100 dá 9,57. E aí, continuamos fazendo isso com todos os outros itens, tá? Peguei com todos os outros itens. Deixa eu só travar aqui, que é uma questão do Excel. Com todos os outros itens, e aí a gente chega à nossa porcentagem individual. Lembrando que, para saber se está ok aqui a porcentagem individual, né, a gente pode somar tudo isso. E quando a gente soma todos esses valores da coluna, né, somando aqui tudo isso, a gente tem que chegar aqui em 100%, tá? Ah, não deu 100%, deu, sei lá, 99,90 e alguma coisa.
Ok, né? Se vocês arredondarem, pode ser que dê realmente 99,9, 99 ponto alguma coisa desse tipo. Mas, no geral, chega aqui perto ou igual a 100%. Beleza? Próximo passo, pessoal, é a questão da porcentagem acumulada, certo? Porcentagem acumulada, como é que a gente faz? Da mesma forma que a gente fez aqui o consumo acumulado, tá? Sendo que agora, porcentagem, né? Então, o primeiro, basicamente, é a gente repetir o valor que está do lado, né? Então, se aqui tem 45.094%, 45,94%, o primeiro valor vai ser 45,94%. Para chegar no segundo valor, o que, é que a gente faz? A gente vai somar, para chegar nesse valor, a gente vai somar o valor que está em cima com o valor que está do lado dele, tá? Então, 45 mais 18,38. E aí vamos chegar a 64,32. Para achar próximo valor, né? Para achar esse próximo valor aí, esse daqui, como é que a gente faz? A gente vai somar agora quem está em cima, né? Que é o 64,32, mais quem está do lado, que é o 9,57. Então, 64,32 mais 9,57, que vai dar 73,89. Para chegar no próximo valor, como é que a gente faz para achar aqui este valor? Pega mais uma vez quem está em cima e a gente soma com quem está do lado, né? Então, pega aqui quem está em cima mais quem está do lado. E aí a gente vai fazer basicamente uma continuação com os outros. Lembrando mais uma vez, né? Tem que dar, o último valor aqui tem que ser exatamente igual à soma da coluna anterior. Se der diferente, ó, essas duas aqui. Se der diferente, né, tem alguma coisa errada. Não é difícil, mas dá um nó na cabeça se não prestar atenção. Tem que fazer com calma, devagar. Tanto é que a gente fez uma parte semana passada, né, e a gente vai fazer outra parte hoje justamente para não dar um nó na cabeça. Fazer com calma, né, e prestando atenção, principalmente na questão dos números aqui, né? Às vezes o pessoal erra porque vai anotar o número faz a conta certa, quando vai anotar, esquece de colocar o número aqui, porque são números altos, né? Tipo, essa coluna aqui, ó, toda está tratando com números acima de 1 milhão. Então, às vezes o pessoal esquece um zerozinho desse aí antes da vírgula, né? Um 4, 1, e aí já sai errando o resto da conta. Então, é só prestar atenção, fazer com calma, né? Vocês vão ter uma atividade dessa para fazer lá para a B2. Mas, como vocês vão ficar em casa, né? Estão fazendo em casa, faz com calma, no horário que estiver tranquilo, para não errar, tá? Não é difícil, como ele falou, professor, né? Não é difícil, é realmente prestar atenção, mas não é difícil, tá? Deixa eu apagar essas cores aqui para ficar mais fácil, porque a gente agora vai chegar na classificação em si, né? Então chegamos agora aqui para fazer as duas classificações, classificação ABC quantidade e classificação ABC pelo método, né, considerando a questão do valor. Eu vou deixar só as colunas que vão interessar mais para a gente aqui, tá? E vou colocar aqui, para a gente lembrar, a questão do A, B, do C, para lembrar aquela regra geral que a gente não pode esquecer, né? Aqui eu vou colocar quantidade, aqui valor, valor. Tá muito boa a internet do Luiz Felipe. Sem problema, viu? Se estiver oscilando, lembra que vai ficar gravado. E aí vocês depois, a gente vai bem devagar nesse tópico aqui para não ter problema. Tá? Então, lembrando que aqui, ó, na quantidade,
né? O item A ele corresponde a 20%. O item B, eu estou colocando assim porque eu vou clicar ali no Excel, tá? A porcentagem, se eu colocar. Então, ó, os itens considerados A, em termos de quantidade, eles têm ali, né, uma relação de 20%, ou seja, 20% dos itens são considerados A, 30% são considerados B e 50% C. Isso aqui é a nossa regra para a questão da quantidade, né? Levando em consideração a quantidade. No que se refere a valor, né? No que se refere a valor, o A ele tem ali, corresponde a 80%, o B corresponde ali a 15% e o C a 5%. Certo? Isso aqui vocês precisam ficar bem guardado, tá? Isso é uma regra importante e vai servir de base, como eu disse, para a nossa classificação aqui geral. Então, isso é muito importante que vocês tenham sempre bem gravado. O A, 20% da quantidade, 30% do valor. B, 30% da quantidade, 15% do valor. C, 50% da quantidade, 5% do valor. Beleza? Então, vamos lá, vamos seguir aqui a nossa classificação. Ó, então, vamos lá. A gente falou, a gente na aula passada focou na quantidade. Então, vamos focar aqui, ó, nesses dois pontos. Vou deixar a fonte roxa, destacar aqui agora. Vamos focar nesses aqui, tá? Ficar ruim no vídeo aí. Vamos focar nesse aqui. Deixa eu deixar como tá mesmo. Eu vou deixar isso em amarelo. Tá. Vamos focar nesses aqui, ó. Quantidade e classificação ABC. Então, com relação à quantidade, os itens A, eles correspondem a 20%. E aí a gente falou, né? 20% de quê? 20% do nosso total de itens, tá, pessoal? Nós temos aqui 10 itens. Então, lembrando que é 20% de 10. Para quem não lembra, né, como é que faz a conta, né? 20 de por cento, dividido por 100, né? Quando eu falo assim, 20%, é 20 dividido por 100 vezes a quantidade que é 10, tá? Então, para achar quanto é 20% de 10, é basicamente fazer 20 por, ou seja, dividido 100, né, por cento, ou seja, dividido por 100, e vezes, ou seja, 20% de, ou seja, vezes 10, tá? Então, a gente fazendo isso aqui, né, a gente vai achar, deixa eu colocar aqui de novo, A, B, C, vamos colocar isso aqui em forma para a gente saber, a quantidade, né, vai ser quanto? Deixa eu colocar aqui uma forma, vai ser, eu quero saber 20%, né, então vai ser 20 por, ou seja, dividido por 100 vezes 10. E aí eu vou achar dois itens, tá? Então, quando a gente tem aqui nosso exemplo, né, 10 itens, e o A corresponde a 20%, eu estou dizendo que os dois primeiros itens vão ser A. Para o B, mesma coisa, tá? 30%, ou seja, 30 por 100. 30 dividido por 100 de 10, multiplicado por 10, e aí a gente vai achar 3, né? E os 50%, 5 itens. Então, esses seriam aqui os nossos itens, né? A quantidade de itens que nós teríamos para a classe A, B e C. Tá.
Dito isso, né, se a gente sabe que os dois primeiros itens são A, os dois itens são A, 3 itens são B, 5 itens são C, quais são esses dois itens? Os dois primeiros, né, pessoal? Porque a gente ordenou, né, lá atrás, ó, a gente ordenou pelo consumo, né, o maior, o segundo maior, o terceiro, lembra do grau? Então, se eles estão ordenados e os itens A, eles são os mais importantes para a gente, né, ó, ordenado aqui, então, os dois primeiros itens seriam justamente os itens A, o item B e o item 8. Então, aqui A, B, C. Os dois primeiros itens seriam os itens A, tá? Por quê? Porque A corresponde a 20%, 20% da quantidade de itens. A gente fez aqui a conta, achou que são dois itens, ou seja, os dois primeiros itens, porque os itens estão ordenados nos valores de consumo, né, os valores totais de consumo. Então, o primeiro valor e o segundo valor seriam os itens A. Ok? Itens B, a gente viu aqui que são 3 itens. Quais são os 3 itens? Os próximos 3 itens. Então, aqui seria B e aqui seria B. Então, os próximos 3 itens seriam os itens B. E os 5, né? 5 itens seriam itens C, são os outros 5, são os outros 5 itens que faltaram. Né? C, C, C e C. E aí a gente fecharia a classificação em si. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza. Ó, como eu disse para você, a gente está focando só na quantidade, né? Mas aí a gente pode achar a relação aqui específica para a nossa questão, né? Para a nossa questão. Como assim, né? Que eu estou falando que relação específica é essa que eu estou falando? Deixa eu ver aqui. A gente achou que os itens A, né? A gente focou na questão da quantidade. E quando a gente focou na questão da quantidade, a gente deixou de lado a questão do valor. Por quê? Né? Porque a gente vai achar agora quais são realmente os valores correspondentes. Lembrem que isso aqui, pessoal, 80-20, 30-15, 50-5 é a regra geral, tá? E é como eu disse, ó, você ou foca em quantidade para fazer uma análise, ou no próximo caso a gente vai focar somente na questão do valor. E aí a gente vai achar as quantidades. Nesse caso, a gente focou nas quantidades, então a gente utilizou da regra geral os valores correspondentes às quantidades, e a gente vai achar agora os valores correspondentes ao valor, né? O valor em si de cada classe, com base nesse exemplo. E aí, como é que eu faço isso, né? Eu disse para vocês, ó, que vocês vão tratar essa questão desse valor com base na porcentagem acumulada. Então, a gente vai utilizar como referência, ficou muito claro, os valores de porcentagem acumulada, certo? E aí, como é que eu faço? Vamos lá, quantos itens foram A, né? 2 itens. Eu vou pegar a porcentagem e vou olhar a porcentagem acumulada somente desses itens A. Se eu olhar aqui a porcentagem somente do A, qual foi o último item A? O segundo. Qual é a última porcentagem acumulada que eu tenho aqui? 64,32. Então, pessoal, o item A nesse nosso exemplo aqui, ele corresponde exatamente a 64,32. Aqui, ó, observe que ele desarredondou, né? Deixa eu colocar as outras casas aqui. 64,32, tá? Então, este valor é o valor que corresponde, né, na nossa questão, a classe aqui do valor, tá? Então, os A, eles correspondem a 20% da quantidade e 64,32% de valor. Para achar o B, como é que eu faço? Eu sempre vou tomar como referência o último, né, da minha classe. Então, eu olho lá o último B, e aqui, olhando o último B, eu vejo 88,23.
Sendo que 88 e 23, pessoal, é tudo isso aqui, né? É todo o nosso, tudo que tem até em cima. Então, tem um pouco de A e tem os itens B. Então, o que é que eu quero? Eu quero somente B, ou seja, eu quero somente isso aqui, certo? 88 e 23 é tudo isso aqui. Eu quero somente aqui, ó, que eu deixei aqui de amarelo, tipo esses três, né? Aí tem gente que prefere, inclusive, ó, em vez de fazer a subtração aqui que eu vou mostrar, somar os individuais. É uma outra forma. Ou seja, somando os três itens B, eu somo a porcentagem individual de cada item e aí eu acho também esse valor correspondente. Caso eu não queira, eu posso pegar o último de B, colocar aqui, ó, vou subtrair o último de B menos o último de A, ou seja, para tirar o que é A, tá? E aí eu chego em 24, né? Deve estar aqui com menos casos decimais, ó, 23,92. Então, na nossa classificação, né? B corresponde a 30% da quantidade de itens e 23,92% do valor. Beleza? Tranquilo até aí? Tranquilo. Beleza. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos para o C, né? Então, quais vão ser os Cs? Eu vou mais uma vez para o último C, vou destacar aqui o último C, só que o último C ó, tem aqui 100%, como se tudo fosse C, mas não é, né? Então, 100% é tudo isso que a gente tem aqui, certo? Eu estou querendo somente C, vou deixar aqui em branco, porque deixa cá em vermelho. Eu estou querendo somente C, então eu estou querendo só isso aqui, ó. Aí, mais uma vez, eu poderia somar só essa porcentagens individuais, né, do C, ou fazer como a gente fez. Como é que a gente fez? Olha o último de C e subtrai a porcentagem do último da classe anterior, ou seja, do último de B. Então, 100%, né, menos 88,23. Então, eu faço 100 menos 88,23. E aí eu chego em 11,77. Então, nessa nossa questão aqui, ó, os produtos A, eles correspondem a 20% da quantidade e 64,32 de valor. Os itens B, eles correspondem a 30% da quantidade e 23,92 de valor. E os itens C correspondem a 50% da quantidade e, deixa eu botar aqui em branco, 11,77 de valor. Dúvidas? Dúvidas? Beleza, então isso aqui que a gente fez foi basicamente, né, uma correção daquele ponto que nós fizemos na aula passada, que foi a classificação, utilizando ali o critério da quantidade, né? Sendo que, como eu disse, existe uma outra forma da gente fazer a análise, que é focando no critério do valor. Quando eu falo focar no critério do valor, é aqui na nossa regra geral, certo? Então, agora a gente vai, deixa eu botar aqui como estava, aqui, aqui tudo amarelo, aqui tudo vermelho. Na questão anterior, a gente focou, né, no, na quantidade. Para fazer a classificação ABC com base no valor, a gente vai agora focar no valor. Então, a gente vai focar a classificação ABC com base na coluna, na regra geral que trata do
valor, certo? Então, seria a outra forma da gente fazer essa análise. Sendo que, como é que vai funcionar agora, pessoal, para essa questão do valor, né? A questão da quantidade, a gente basicamente calculava, né? 20, quando é quantidade, né? 20% da quantidade. Então, 20% de 10, 20% de 100. Já chegava aqui e dizia para a gente, né? Como a gente fez aqui, ó, já dizia quantos itens seriam A, quantos itens seriam B. Nesse caso do valor, não. Nesse caso do valor, o que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar esses dados aqui da nossa regra geral como ponto de corte. Ou seja, a gente não está dizendo que A corresponde a 80% do valor, então a gente vai olhar lá para a porcentagem acumulada, mais uma vez, né? Deixa eu redestacar aqui. A gente vai olhar novamente para a nossa porcentagem acumulada, sendo que o que, é que nós vamos fazer agora? Nós vamos utilizar esses dados aqui, ó, como dados de corte, ou seja, os itens A, eles vão corresponder. Quais são os itens A? Todos os itens que tiverem até 80%, no que se refere à porcentagem acumulada, certo? Então, assim, isso aqui vai funcionar para a gente como corte, esses valores aqui, ó. Esses valores aqui, eles vão funcionar para a gente como corte. Ou seja, os itens A, eles vão ser todos os itens que estiverem entre 0 e 80% de porcentagem acumulada. Os itens B serão quais? Os próximos 15%, ou seja, tudo que tiver entre 80 e 95, né? Se você colocar aí, ó, 80 mais, mais 15, vai dar o quê? 95%. E o item C vai ser tudo que tiver depois de 95 até 100%. Certo? Ficou claro aqui essa parte? Só recapitulando. A regra geral diz que os itens A, no que se refere a valor, os itens A correspondem a tudo aquilo que gera até 80% de valor para a empresa. Né? O item B, 15%, o item C, 5%. Neste caso, nós vamos utilizar esses dados aqui da regra geral como corte, né? No que se refere à porcentagem acumulada. Então, nós vamos olhar para a nossa porcentagem acumulada, todos os itens aqui que tiverem até 80, ou seja, de 0 até 80, por quê? Porque os itens A eles correspondem a 80% do valor. Então, tudo que tiver ali até 80 vai ser considerado A. Tudo que passou de 80 e for até mais 15%, né? Então, assim, 80. Os próximos 15% vai dar onde? 95. Então, tudo que tiver ali até 95%, depois de 80 e até 95 vai ser B, e tudo que tiver depois de 95 até 100 vai ser C. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para na prática aqui, ver se vocês tiverem dúvida, vão falar. Como eu disse, nota de corte 80%. Então, eu olho aqui para a porcentagem acumulada. Tudo que tiver entre 0 e 80 vai ser A, certo? Porque é um acumulado, né? E aí, ó, 45 está entre 0 e 80, então é A. 64 está entre 0 e 80, então vai ser A. 73 está entre 0 e 80, vai ser A. 81 já passou. Então, os itens A, no caso, para essa coluna aqui de classificação pelo método valor, vai ser o primeiro item, o segundo item e o terceiro item. Observe que está dando, é diferente, né? Pela quantidade de dedos foram dois, pelo valor aqui, ó, vão ser três itens. Então, pelo método do valor, os três primeiros itens deram A. Por quê? Porque os itens A eles correspondem ali até uma média de 80%. Como o próximo item já passa de 80, então vai ficar até 73, 79. Tranquilo? Deu para entender essa parte? Dúvidas?
Beleza. O próximo passo é a gente fazer o C. Então, o B, desculpa. O B, como eu disse para vocês, vai ser tudo que passou, né, de 80, ou seja, que não é A, e que vai até 95%. Então, ó, 81 tá entre, passou de 80 e está embaixo de 95. 88 tá, passou de 80 e está abaixo de 95. 94,49 passou de 80 e está abaixo de 95. Então, esses três itens aqui vão ser os itens B. Porque o próximo já é 96,78 e aí seriam itens C. Os próximos itens seriam justamente os itens que passou de 95 e está, logicamente, né, abaixo de 100, até 100. E aí a gente faz a classificação. Observe que tem, tá vendo uma diferença? Né? Quando a gente fez pela quantidade, quando a gente fez por valor. Essa coluna, a segunda coluna aqui foi com valor. 3 itens foram A, 3 itens B, 4 itens C. Por quantidade, 2 itens foram A, 3 itens foram B, 5 itens foram C. Dúvidas até aqui? Não? Beleza, vamos para frente. Mais uma coisinha aqui que a gente pode fazer. Deixa eu botar aqui mais para o lado. A gente vai agora fazer, pessoal, essa mesma coluninha aqui, ó. Essa é a coluna da regra geral. A gente fez uma coluna aqui para quando a gente fez a classificação por quantidade. E a gente vai fazer agora essa mesma coluna, só que para a classificação de valor, certo? Então vamos lá, a gente vai querer fazer essa mesma coluna aqui, que é a coluna, digamos assim, da regra geral, mas adaptada para a nossa realidade. Para achar aqui essa coluna aqui de valor, né, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez para achar essa outra aqui, dessa outra classificação. Então o que, é que a gente vai fazer? A gente vai olhar qual foi o último item para achar a porcentagem, né, de A. Qual foi o último item de A? Vou aqui destacar. E o último item de A deu 73,89. Então, neste caso aqui especificamente, A, eles correspondem a 73,89% do valor, né? Vem de A. Para achar B, como é que a gente faz? Destaca lá o último de B. Lembrando que aqui deu 94,49, sendo que 94,49 é tudo, né? É tudo isso aqui, tudo que vem antes. Então, ele está somando, inclusive, os valores correspondentes a A. Então, o que é que eu faço? Eu pego o último de B, subtraio do meu último de A, que vai me dar 20,60. Para achar C, eu vou lá destacar o último C, 100%. Lembrando que 100% é o valor correspondente a tudo, né? Para achar o valor de C, o que é que eu faço? Pego aqui o último de C, menos o último de B, e vou achar 5,51. Tá? Então, a coluna aqui ó, de valor da minha regra, né? Para A corresponde a 73,89, B 20,60, C 5,51. Tranquilo? Dúvidas? Não? Tá. Eu quero agora achar a quantidade de itens, né? Em porcentagem, a quantidade de itens para essa classificação aqui que a gente fez. A porcentagem de A, a porcentagem de B e a porcentagem de C.
Observe que quantos itens foram? 3 itens, né? Então, assim, de cara, né? Quem conseguir fazer aí meio que de cabeça, a conta vai saber que, tipo, 30% dos itens foram A, 30% foram B, 40% foram C, né? Que é basicamente aquela regrinha lá que a gente fez, né? Que é aquela conta que a gente fez. Mas, quem não lembra, assim, quem não conseguir fazer basicamente de cabeça, ele vai fazer meio que uma conta invertida, que na verdade é uma regra de 3, né, pessoal? Que tipo, 10 itens, ó, colocando aqui, 10 itens corresponde a 100. 3 itens, eu quero saber de A. 3 itens correspondem a quanto? Aí você vai botar X aqui. Né? Aí você faz uma regra de 3. 10x vai ser igual a 300. X vai ser igual a 300 dividido por 10. Eita. Cadê? Apertei aqui. 300. Só que está em porcentagem, né? Que tem que ser. Senão vai dar 300 vezes 30. Hein? Deixa eu botar aqui. 10 itens correspondem a 1, que é 100%. 3 itens correspondem a x. Então vai ficar aqui 10x é igual a 3. Ou seja, x vai ser igual a 3 dividido por 10. Né? Que aí. Ixi, pegou. 3 dividido por 10. Que aí ele vai me dar. Geral. 3 dividido por 10. Eu boto 3 por 10, ele pensa que eu estou colocando 3 de outubro. Vou colocar logo aqui. 3 dividido por 10, que vai me dar 0,3. Quando eu multiplicar isso por 100, né, para colocar em porcentagem, eu vou achar aqui 30%. Então, os itens correspondentes a A deram 30%. Para B, a mesma coisa, né? Foram 3 itens, ó, 3 itens foram B, então vai dar a mesma coisa, os mesmos 30%. E para C, foram 4 itens, então faria tipo a regra de 3. 10 itens correspondem a 1 inteiro, né? 100%. Ou pode colocar o 100, não tem problema não, só que aí não multiplicaria por 100. Se você colocar aqui, tirar. Se você colocar que 10 itens correspondem a 100%, você não multiplica por 100 no final. Deixa eu fazer assim esse. 10 itens correspondem a 100%. 4 itens correspondem a quanto? Né? X que eu quero achar. Meio pelos extremos, então faz 10x é igual a 400. Então, x vai ser igual a 400 dividido por 10. Só que aqui tem que virar a porcentagem. 40, ou seja, 40%. E aí a gente fecha, né, a tabela de classificação e fecha a regra, né, para as duas classificações. Na prática, pessoal, você vai utilizar ou uma no dia a dia, digamos assim, você vai utilizar ou uma ou outra. Normalmente as empresas utilizam mais essa coluna aqui, ó, de classificação por valor. E aí você vai chegar nessa tabelinha aqui, se for do valor, né? Ou seja, para essa realidade, nós temos que os itens A, eles correspondem a 30% da quantidade dos meus itens e trazem ali de valor 73,89. Os itens B, eles correspondem a 30% da quantidade de itens e eles trazem ali um retorno, um valor para mim de 20,60. E os itens C correspondem a 40% da minha quantidade e trazem ali um retorno para mim de 5,51. E aí eu fechei a minha classificação. Dúvidas? Dúvidas? Não, tudo ok. Tudo ok? Tudo certo? Nada errado? Certo, gente. Qual seria o próximo passo aqui? É a gente fazer o gráfico, né? Eu lembro que eu falei, ó, existe uma outra forma de fazer essa questão da conta, que é a partir do gráfico, mas eu não vou mostrar o gráfico hoje.
tá? A gente vai fechar aqui, até foi mais curto, né? Mas como eu disse, para não gerar um banana aí a cabeça de vocês, né? Para não gerar muita informação, o que é que eu vou pedir para que vocês façam agora? Não sei se alguém fez ou ficou com dúvida, enfim. O exercício que chegaria nesses dados até a classificação de quantidade. Eu vou colocar para vocês, né, um outro exercício, né? Não, melhor, tentem fazer esse mesmo exercício, né, para a gente não ter que fazer uma outra conta. Tentem refazer esse mesmo exercício, sendo que indo exatamente até onde a gente foi, né? Fazendo a classificação de valor, fazendo essa tabelinha aqui para quantidade, fazendo a tabelinha para valor. Façam isso, tá? Por favor. Até lembre do que eu disse, né? Cálculo a gente só aprende treinando e testando. Tentem chegar até aí para ver se vocês vão ficar com alguma dúvida. E aí na próxima aula a gente já vai falar de até outro tópico, que é o tópico do inventário. Sendo que no começo da próxima aula eu vejo se alguém ficou com dúvida com relação a isso, que já é para liberar inclusive a próxima atividade, que é para fazer uma conta dessa. E eu mostro rapidamente ali como é que faz a questão do gráfico, né? Porque é mais uma informação aí com relação à classificação. Lembrando que o gráfico é o que dá o nome, por exemplo, à curva ABC, né? Então a gente vai fazer isso. Peço que vocês façam. Aqueles que fizeram, né, que avancem até essa parte da classificação de valor. Aqueles que não fizeram nada, né, que refaçam, que façam tudo do começo, né? Apesar de ter copiado aqui, apesar de ter na aula, tentem fazer vocês por conta própria tudo que a gente fez aqui. Na próxima aula a gente começa tirando dúvida, caso alguém tenha. Mostra rapidamente o gráfico e a gente já entra no tópico de inventário. Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Beleza? Beleza? Tudo ok. Ok, pessoal, deixa eu voltar para cá. Antes de a gente encerrar, só lembrar que nós temos uma atividade, né, que é a que vai compor a principal parte aí da nota da B1, que está aberto, tá? É um arquivo, tem um arquivozinho lá, vocês baixam um arquivo, ou a copia, né, se vocês preferirem, ou quem quiser imprimir, imprime, responde ali, lembrando que tem que responder à mão, e vai ficar aberto até domingo, vale 7 pontos, tá? Então, preste atenção aí para não passar batido e perder aí, achando que já fez as atividades da B1, não, aquela que está aberta é a atividade principal da B1. Ok, gente? Então, me despeço aqui de vocês, né? Bom final de semana. Hoje, como eu disse, foi um pouco mais rápido, mas é melhor a gente avançar por partes para que as dúvidas surjam aí e a gente possa sanar antes de avançar. E a gente retoma aí nossa aula na próxima semana, na quarta-feira, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, seja com relação ao assunto ou às atividades, e a gente se vê novamente na quarta-feira, ok? Boa tarde aí para vocês, bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, professor. Eu